Quando falam em nome de uma coisa muito interessante chamada inovação. E a inovação e a progresso, a inovação e a progresso. Eu tô aqui hoje com alguém que sabe comentar sobre isso. Então, professor Pablo Mariconda, muito obrigado por tudo. Seja bem-vindo. Professor, há alguma relação entre as novas tecnologias e a liberdade humana? Novas tecnologias, elas interferem realmente na liberdade? Ou a gente consegue ainda dizer que o homem é livre com essa interferência tecnológica a todo instante? Bom, aqui essa é uma questão, dessa maneira como você pôs, ela é bastante aberta, a liberdade humana, né? Quer dizer, você tem a questão da liberdade, é fundamentalmente uma questão política, né? A liberdade política. Ou se não, se você for para a concepção, vamos dizer, mais metafísica do liberalismo, né? Que seria a questão do livre-arbítrio, do individualismo, da liberdade do indivíduo, etc. Mas vamos colocar a questão da relação entre o avanço das novas tecnologias, né, as tecnologias de informação e comunicação, né, e a liberdade política, né, a questão na esfera pública. As novas tecnologias, né, de informação e comunicação, que fundamentalmente acabam produzindo, né, como o Google, Facebook, WhatsApp, né, e que acabam proporcionando também a constituição das chamadas redes sociais, etc., elas, na verdade, são um poderoso, não é, instrumento tecnológico, desenvolvimento, um poderoso instrumento tecnológico de controle, não é? Então, há um aumento considerável do controle sobre os indivíduos, não é? De modo que a questão da liberdade política fica na medida em que se controlam, se dirigem as questões, vamos dizer, as informações são dirigidas para certos grupos e não para outros grupos, se selecionam os grupos para os quais se mandam determinados tipos de notícias e para os quais não se mandam outros tipos de notícias, não é? E isso vai constituindo uma certa opinião pública, não é? Que não é tão livre assim, porque ela está sendo dirigida. Mas, por exemplo, se a gente está falando nesse âmbito público, então você, por exemplo, seria livre para escolher se você quer comer um alface com ou sem agrotóxico, você é livre para escolher se vai usar o Instagram ou o Facebook, mas, por exemplo, numa conversa do WhatsApp, tudo que você faz vai para uma central com um backup. Exatamente, né? Quer dizer, na esfera, vamos dizer, privada, que acontece com o avanço das TICs, da internet e de todo o sistema de informação e de comunicação, é o fim da privacidade. Por exemplo, tem o provedor do celular, o celular registra absolutamente tudo o que este indivíduo faz. Então, isso se chama, inclusive, tem um nome, se chama análise dos modos de vida. Então, por exemplo, o sujeito levanta de manhã cedo, ele toma o seu café, pega o seu carro, leva a criança, o filho para a escola, e isso tudo está sendo registrado, não é, pelo celular. Dali ele vai, sei lá, para o seu trabalho, então isso vai sendo registrado o tempo todo e é feito de tal maneira que esse sujeito pode ser localizado a qualquer momento. Isso que seria a análise do modo de vida desse sujeito. Então, vejam, como é que em todas as vezes que tem um ataque terrorista se acaba descobrindo quem é que fez o ataque? Pode demorar um pouco, mas quem é que fez o ataque, onde é que estava, com quem ele se relacionou, etc, etc. É pelos celulares, que a partir daí consegue reconstituir todo o sistema das relações, dos informes, etc, etc. Tá certo? Por quê? Porque isso tudo fica gravado numa central e eles têm pleno acesso a isso. Então, o que acontece? A perda da privacidade é, ao mesmo tempo, um grande aumento de vulnerabilidade, porque assim como eles podem ler todos os meus dados, eu também, mediante, certo, um trabalho efetivo de programação, etc., posso ler os dados que estão lá no computador do governo.
Qual é um dos grandes medos e por que se investe dinheiro enorme sobre segurança digital no que? Por exemplo, nos sistemas de infraestrutura. Luz. O sistema de luz como uma cidade como São Paulo. Você já pensou um ataque, certo? Cibernético, por exemplo, as centrais de eletricidade de São Paulo e larga São Paulo, como aconteceu na Venezuela, né? Larga São Paulo semanas, uma semana inteira sem luz. Quer dizer, não precisa jogar uma bomba atômica em cima da cidade. Hoje, com essas coisas de informática, você pode criar um caos. Tudo isso está ligado ao quê? À questão da liberdade. Na verdade, o liberalismo e o neoliberalismo, né, ele produz o quê? Uma exacerbação, aparentemente, da liberdade individual, tá certo? Mas que é, finalmente, o fim de qualquer possibilidade de igualdade, né? E como que a gente resolveria esse problema da tecnologia? Porque, pelo que você está me mostrando, a tecnologia vai se criando mais problema e você cria mais tecnologia para sanar esses problemas. A questão é assim, vamos dizer, o que está acontecendo aí é quando desenvolve, por exemplo, a inteligência artificial. É um processo que vai eliminando o fator humano na força de trabalho, né? Quer dizer, você tem um pessoal altamente especializado que são engenheiros, que na verdade não fazem mais do que controlar lá um computador. Então, onde você precisava 200 pessoas, agora você tem 2 engenheiros e um monte de máquina. O senhor chegou a comentar num curso no ano passado, se eu não me engano no segundo semestre, que a tecnologia causa problemas invisíveis, né? Por exemplo, lembro de um caso que o senhor citou. Tem uma população com pouca chegada de alimento, então você começa a jogar agrotóxico para vir comida mais rápida, mas essas pessoas vão morrer de câncer daqui a 15 anos. Então você alimentou, resolveu esse problema, mas criou um problema invisível a longo prazo. Como que se resolve isso? Como que vocês conseguem analisar essas questões? Essa é uma questão, vamos dizer, que é sempre estrutural, faz parte também das questões ligadas à sociedade. Veja, na medida em que você tem os computadores como coisas ubíquas, esses processos vão se naturalizando e nessa medida é que eles vão se tornando invisíveis. O que nós comemos, a alimentação nossa, 60% do que é usado para alimentação no Brasil vem da agricultura familiar. A agricultura familiar, ela não precisa necessariamente ser orgânica. A grande maioria da agricultura familiar é o que a gente chama de agricultura familiar tradicional. Isso significa o quê? Que eles usam fertilizantes e agrotóxicos. Usam fertilizantes, agrotóxicos, eles se contaminam a eles mesmos porque usam fora de especificações, etc., e contaminam os seus clientes, etc., porque também está com excesso, etc., etc., tá certo? Então, afeta o ambiente e tal. Mas 60% é em agricultura familiar. O problema é um problema tomado do ponto de vista comercial. Se você põe a agricultura para fazer lucro, num sistema capitalista, e o fim dela é o lucro, a alimentação é secundária. Então, novamente, é o problema de que está colocando a tecnologia como fim, enquanto ela teria que ser um meio. Eu quero passar para uma segunda etapa da nossa conversa, que é mais voltada para a academia, porque afinal de contas você é professor de uma das maiores universidades do país, se não a maior universidade do país, que é a Universidade de São Paulo. Mas antes de falar sobre a carreira acadêmica e algumas outras questões, eu gostaria de te perguntar, quem é Pablo Mariconda? Bom, essa é uma questão um pouco complicada, né, porque me obriga a falar de mim mesmo, mas eu diria o seguinte, eu acho que eu tenho uma trajetória que vale a pena frisar, que é uma trajetória absolutamente pública. Eu fiz toda a minha trajetória enquanto estudante e tal. Eu fui em escola primária pública, ginásio público, a universidade pública e sempre trabalhei na esfera pública. E eu realizo, mesmo aqui na Ciência Estúdia, minhas atividades são sempre públicas, eu não cobro, não tenho um curso que é curso pago, que as pessoas, não é? A gente tem atividades que são atividades públicas, isto é, atividades abertas, não é?
para difusão de cultura, difusão da ciência também, de uma certa responsabilidade no uso da ciência e da tecnologia. Então é isso, né? Participei o tempo todo do movimento estudantil, secundarista, e eu diria assim, eu nunca nem sonhei que fosse ter que viver de novo uma situação como a que a gente viveu em 64 e 68. Eu acho que tudo se afigura um pouco da mesma maneira, né? Aqui em 64 também teve passeata, Deus e a liberdade e a família e não sei o que, etc. E né, vamos dizer, nós, mesmo os estudantes que estavam do outro lado, né? E depois a coisa foi indo e mesmo as pessoas que saíram lá com Deus, a pátria, a liberdade e não sei o que, perceberam que tinham cometido erro. Eu acho que vai chegar um momento que o governo vai ser tão ruim, e ele vai ter que ir impondo restrições sobre tudo, porque essa gente não admite o contencioso, não admite o protesto, não admite que as pessoas, não é? E principalmente não mudam de rumo, né? Não aprendem com os próprios erros, né? Mas eu acho que é isso não diminui em nada a certeza que eu tenho de que as saídas são o ensino público, a saúde pública, né? Quer dizer, essa distribuição, né? Mesmo da riqueza entre todos os brasileiros, né? Tá certo? E para isso a gente tem que se opor ao neoliberalismo, essa febre da inovação, a inovação. Que inovação? Né? Vamos inovar, a gente pode inovar, vamos inovar nos nossos procedimentos. Né? O grande desafio é inovar na organização da sociedade, numa sociedade mais comunitária, com mais igualdade. Você acha que esse discurso da direita sobre a Universidade de São Paulo não a representa? O que eles falam sobre, por exemplo, a USP, FEFELESH, não é bem assim? Olha, a questão da destruição não é só com relação à Universidade de São Paulo, né? A questão de destruição é destruição total, né? O Bolsonaro já disse, eu quero destruir tudo que tem de socialista no país. Numa concepção dele de socialista, de que isto daqui já é uma coisa socialista. O objetivo ele não tem. Qual é a proposta que este governo tem de criação de algo? Ou de melhoria de algo que estava dado aqui no país? Não tem. A única proposta que eles têm é de destruição. Destruição de tudo. Destruição da saúde, destruição da educação. Tá certo? Eles endossam o quê? O criacionismo. Eles endossam o quê? O terraplanismo. Né? Eles endossam, quer dizer, ignorância no nível da educação. Não, vamos ensinar para as crianças que não teve revolução, que não teve ditadura, etc. Então, é um negacionismo e uma destruição da história, da função da história, né? Como eu disse, de entender o que aconteceu lá para não cometer os mesmos erros aqui. Eles não querem entender, eles querem modificar aquilo lá para continuar fazendo mais errado agora, tá certo? Então, é nesse sentido, não é? Agora, Bolsonaro não tem nada a ver conosco. Quem tem a ver conosco é o Dória, e isso é bom que a gente tenha bem claro na cabeça, tá certo? E o Dória é uma caricatura de um Mussolini, de uma coisa assim, tá certo? Ele é uma caricatura, né? Agora, ele é uma caricatura perigosa, né? Porque ele é um sujeito que está lá para vender o Estado, ou, se possível, doar o Estado para os seus amigos, não é? Tá certo? Para os poucos empresários amigos dele. Então, nós não vivemos numa... Bom, e claramente, né? Quer dizer, a Dilma foi retirada mediante um golpe constitucional. Um golpe feito com a Justiça e a Câmara, não é? Quer dizer, numa situação onde tanto eles não tinham nada para fazer que eles não tiveram como prender, né? Não tiveram nem como inventar uma coisa como eles inventaram no caso do Lula, né? Para manter o Lula preso. No caso dela, nem isso eles tinham, né? Tá certo? Então, não tiveram nem como prender a mulher. Professor, eu ainda queria te fazer mais algumas muitas perguntas, na verdade. Mas eu acho que a gente já pode chegar na pergunta final, que a gente sempre deixa o entrevistado se fazer. Então, se tiver alguma pergunta que você gostaria de falar e já responder, ou de repente só fazer algum comunicado, a gente deixa em aberto para o senhor agora.
A pergunta final é um pouco, né, essa questão de que sentido a gente tem que dar, né, à tecnologia, a esses avanços tecnológicos e tal, né? E eu acho que a resposta é que nós temos um desenvolvimento de uma tecnologia que não precisa ser, vamos dizer, nós temos um desenvolvimento do nosso conhecimento científico e mesmo do conhecimento tecnológico, que é suficiente para que nós trabalhemos em várias alternativas. Então, eu vou usar um exemplo. A energia, né? A produção de energia é sempre muito importante para um país. Hoje nós temos desenvolvimento de várias maneiras alternativas à produção de energia, né? Mas eu, por exemplo, produzo muito mais energia aqui do que aquela que eu gasto, mesmo de noite, etc., né? Então tem um excedente de energia que eu jogo na rede. Esse excedente de energia eles não me pagam. E assim por diante para todos os demais que têm. Já existem outros lugares em que essa foi tabulada de maneira diferente. Tem nos Estados Unidos certos estados americanos, em particular a Califórnia, em que não é assim. Então tem algumas cidades da Califórnia em que todas as casas dessa cidade têm energia solar. Toda essa energia produzida vai para uma central, e essa central é que está ligada à rede de energia. As pessoas dessas cidades deixam de pagar a energia e passam a receber, porque elas produzem e jogam para os outros. Então, e é usada então elas recebem. Deixaram de ser, vamos dizer, de pagar pela energia e passam a receber pela energia. Eu, por exemplo, aqui deixei de pagar em certa parte, porque eu pago pelo menos R$25 por mês, que é o imposto. Tá certo? Mas eu dou à companhia que ela usa, vende para os outros e ela não me paga o excedente. Mas o que é isso? É um problema de modelo econômico. É que as grandes companhias ganham. Não querem pulverizar essa produção de energia. Quando falta energia no país, a gente usa termoelétricas, e as termoelétricas poluem. Vou melhorar o exemplo. Transgenia, os transgênicos. Sim, não quer dizer que nós somos contra os transgênicos, quem é a favor da agroecologia. Nós somos contra esses transgênicos que são, a expressão gênica deles é feita para resistir aos agrotóxicos. Por quê? Porque nós somos contra os agrotóxicos. Não precisa agrotóxico. Não precisa veneno químico para fazer agricultura. A agroecologia consegue fazer agricultura sem precisar de remédios químicos. Fazendo o quê? Fazendo, inclusive, uma negociação entre os humanos, por exemplo, e as formigas. Uma parte da produção você deixa para as formigas. Não dá tudo para as formigas, mas uma pequena parte da produção fica para elas, sim. Elas podem cortar, podem fazer, etc. Né? E tal. Né? Ou você usa defensivos naturais. Planta, no meio do milho, você planta citronela, que é uma plantinha que solta um cheiro que a formiga não gosta, então a formiga não vem. Essa transgenia, a gente pode, a agroecologia é bem-vinda para a agroecologia, não é que não aceita, entende? Quer dizer, o que não aceita é transgênico que resiste a remédio químico. Desgasta o solo, desgasta a natureza, elimina os insetos, que são muito importantes para a polinização, mesmo a formiga que colhe e põe lá, ela tem uma função de concentrar os fungos, em vez de um campo onde não tem formiga, os fungos se espalham. Se tem formiga, o fungo vai para onde elas põem o resultado do corte, né, da planta, e aquilo cria um fungo. E os fungos vão para ali em vez de se espalhar, tá certo? Então tem várias funções, que são funções ecológicas, das relações ecológicas ambientais, né, em certas paisagens. Então, é isso. A tecnologia tem que ser desligada do lucro, tem que ser desligada da ideia de desenvolvimento econômico e tem que ser acoplada a um equilíbrio, né, com relação à economia e equilibrada
com cuidado da natureza, o cuidado com os seres humanos, não é? Então, um pouco por aí. Tudo bem, muito obrigado, professor, de verdade. Vocês sabem que tem que curtir, compartilhar essas coisas, eu não vou ficar falando. Tchau!